eu sou a professora Daniele Reis, sou professora da pós-graduação aqui na ESO Educacional. Aqui na ESO, onde nós temos inúmeras possibilidades de você crescer, avançar aí na sua carreira jurídica, seja academicamente, seja profissionalmente. Eu acredito que seja efetivamente o seu objetivo. O nosso objetivo aqui do outro lado é que você cresça não só na teoria, mas também na prática, né? E por isso também destes cursos tão práticos que a ESO tem promovido a você, com tanto carinho, nós estamos aqui criando aulas para te motivar a estudar, a melhorar, a ser aí um profissional do direito mais gabaritado e preparado para a vida prática. Este curso especificamente te ajuda a trabalhar, a iniciar, a advogar em família e sucessões. Uma área que cresce a cada dia, né? Que não precisa de muito para se desenvolver. Isso porque nossa sociedade é formada pelas relações familiares, então invariavelmente você vai ser procurado por algum parente, por alguma família específica que vai te consultar sobre guarda, alimentos, convivência, alienação parental, violência doméstica, separação, né, divórcio, união estável, pacto antinupcial, regime de bens e sucessões, né, lá os inventários e partilha. Hoje, especificamente, eu vou falar com você sobre uma possibilidade que é muito viável para a sua advocacia, que é o planejamento patrimonial. Isso é muito interessante porque é uma forma de você conquistar o teu cliente, fazendo para ele algo que seja viável para o futuro dele, planejando, como o próprio nome diz, o seu futuro patrimonial, no âmbito familiar e sucessório. Evita via reflexa, né, que a gente tenha um conflito futuro no judiciário a ser discutido, né, mesmo entre as partes, porque ali está posto e aí exercício de autonomia privada é respeitado. Então, nós temos aí algumas possibilidades que eu quero tratar com você hoje sobre planejamento patrimonial, que tem tudo a ver com família e sucessões. Aliás, uma coisa é planejamento patrimonial familiar e outra coisa é planejamento patrimonial sucessório, e a gente vai ver isso, tá? Então, assim, o que a gente precisa para introduzir o assunto? Toda família ela é formada de afeto. Isso a gente já sabe, isso é base do direito das famílias, né? O que talvez alguns não se atentem é que a família também precisa de uma estruturação, de um planejamento para o momento atual e para o momento futuro. E no futuro, a única coisa certa que nós sabemos da vida é que nós vamos morrer, né? E as pessoas têm um medo muito grande, né? Um tabu muito grande falar da morte. Mas a gente precisa ir criando essa cultura, a gente precisa ir mostrando para as pessoas o quão importante é ela, enquanto titular do seu patrimônio, pensar no futuro, né? Então é preciso ter uma sinergia muito boa entre todos os membros da família, ou se a gente estiver falando aí de uma família empresarial, inclusive, para passar aí o bastão adiante e todos os beneficiários acabarem, então, usufruindo do patrimônio de forma sustentável. Quando a gente fala de forma sustentável, é de forma que o patrimônio não se dissolva. Não é tão comum a gente ver isso, às vezes um pai de família, né, uma família constrói lá um império, aí eles morrem, num segundo tudo se perde. Então, olha o quão importante é o planejamento familiar e sucessório. Se a pessoa pensando no futuro, ela fala, poxa, foi tanto esforço, criei com carinho, gostaria tanto que os meus filhos usufruíssem, por mais que eles não queiram tocar às vezes os meus negócios, eu posso aqui direcionar como vai ser a divisão desse patrimônio, a aplicação desse patrimônio, né, para o futuro deles também. Então,
um bom planejamento patrimonial que garante recursos aí para gerações futuras e mantém os bens que são conquistados aí, que mantém também muitas vezes a tradição, o bem-estar financeiro, ele tem se mostrado aí essencial nos dias de hoje para qualquer família. Por isso que é tão importante nós falarmos desse tema. E não é só as famílias ricas, tá? Às vezes a gente tem um único bem e ainda assim se faz muito viável e necessário pensar no planejamento patrimonial, tá? Mas, afinal de contas, o que é aí esse planejamento patrimonial? Planejamento patrimonial é uma técnica jurídica que é voltada à segurança de bens e recursos para a família. Nós estamos falando especificamente da família. É lógico que você pode fazer o planejamento patrimonial de uma empresa específica que não envolva entes familiares, envolvam lá os seus sócios específicos. Mas aqui estamos pensando na família, nos bens da família, que podem incluir uma empresa ou não, tá? Então, seja uma família empresarial ou não, esse método de planejamento, ele se dá em duas situações diversas aí, uma de estruturação e outra de preservação. O que eu tô chamando aqui de fase, né, de estruturação, ela considera a formação do patrimônio no médio e longo prazo, tá? E a de preservação, ela considera a transmissão dos bens aos sucessores, que podem ser seus herdeiros ou até mesmo outros sócios, como eu já mencionei aqui. Continuando num conceito, quando a gente fala do planejamento, a gente pensa num conjunto de instrumentos jurídicos que são utilizados para definir como o patrimônio, como os frutos desse patrimônio serão administrados no futuro. E aí isso traz essa segurança para o procedimento, né? Então, nós vamos buscar a melhor técnica jurídica para a aplicação do planejamento patrimonial, vamos mostrar todas as possibilidades para o cliente, né? Dentre os instrumentos jurídicos que nós temos disponíveis, os mais utilizados, né? E o objetivo principal dessa técnica, além de agregar a segurança jurídica, porque é isso que a gente busca, é garantir que os bens continuem gerando os resultados financeiros ao longo do tempo por meio de algumas estratégias que vão ser aí previamente estudadas e definidas para serem, portanto, futuramente aplicadas, né? O planejamento patrimonial ainda pode ser definido como um conjunto de boas práticas que tem o propósito de cuidar de forma adequada esse patrimônio, visando ainda o seu crescimento. Então, pode ser tanto de bens materiais como de bens imateriais, seja uma empresa, seja de um indivíduo, seja de uma família inteira por gerações. Então, mais uma vez, o que se pretende é utilizar esses instrumentos para manter o patrimônio da família e aplicar de forma sustentável, é a melhor palavra, de forma inteligente, né, esses recursos para o futuro, seus frutos e tudo mais, tá? Então, uma vez que a gente entendeu aqui o conceito e o objetivo do planejamento, a gente precisa entender quais são esses instrumentos que eu estou falando, quais são essas técnicas que podem ser utilizadas aqui no planejamento patrimonial. É importante a gente saber que quando a gente planeja a vida financeira de uma família, nós precisamos levar em conta se essa família está se formando ou se ela já é formada, tá? Por quê? Porque para o primeiro caso, se ela está se formando, no mais das vezes, a gente pode oferecer um planejamento matrimonial, tá? Então, uma vertente do planejamento patrimonial é o planejamento matrimonial. Ela está se formando, então vamos pensar lá no nascedouro. O casal tá lá namorando. Tem muitos bens envolvidos nisso, ou mesmo que não tenha. Lembra que eu falei que mesmo que a família não seja uma família rica, ainda assim a gente pode
fazer um planejamento viável. Tem 1, 2 imóveis. Para que vai fazer isso? Às vezes é viável sim fazer, né? Afinal de contas, qualquer bem é oriundo do esforço das partes ali que lhe conquistaram, né? Então, é possível fazer o planejamento matrimonial e muito viável. Agora, no segundo caso, onde a família já está formada, o mais comum, mais viável, geralmente, então sempre estudado caso a caso, é o planejamento sucessório. Isso aqui não é regra absoluta, como estou dizendo, estuda-se caso a caso, mas no primeiro momento você fala, já está a família formada, já estão casados, está tudo certo. Planejamento sucessório, vamos pensar nos bens que já tem e ver aí as futuras gerações como serão divididos, como serão feitos e tal. Não, ainda não tem nenhuma família formada, vão começar agora, estão pensando agora, então é um planejamento matrimonial. Mas às vezes a família já está formada e você pode fazer um planejamento no matrimônio deles, alterando, por exemplo, o regime de bens. Pode ser algo viável, até mesmo para os negócios da família, ou de um dos cônjuges. Então depende do caso concreto, mas no geral é assim, ok? A primeira batida de olhos, vamos assim dizer, que a gente dá é nisso. Tem família ou não tem família, tá? Para idealizar esse planejamento matrimonial, a gente pode destacar alguns contratos. Então, o planejamento matrimonial, o que eu vou pensar? Então, imagina aí que a pessoa tá namorando. Primeira coisa, eu posso ter um contrato de namoro. Nossa, mas o que o namoro tem a ver com matrimônio? Elas estão ali regulando no contrato de namoro que não existem efeitos patrimoniais nenhum, o que é dele, o que é dela, ou se forem do mesmo sexo, tanto faz, né? Mas vamos pensar num casal hétero que é o que nos vem muitas vezes à mente, sem nenhum preconceito, muito pelo contrário, sou uma grande defensora disso, tá? Não é preconceito nenhum quando eu falo de casal hétero, tá? Vamos deixar claro isso. Mas vamos supor então que ela tem já um patrimônio vultoso, ele também, ou só ela tem, ele não tem, ou vice-versa, enfim. E eles estão se sentindo ali desconfortáveis, porque eles já ouviram falar que um namoro de um amigo se transformou na união estável e teve que dividir tudo que partilhou. Nossa senhora, como que vai ser isso? Não, mas você não pensa no futuro com ele, com ela? Até penso, mas não agora. Isso é a chave do namoro. Porque a diferença crucial, o elemento chave para diferenciar um namoro da união estável é o intuito familiar. O que é isso? A intenção de formar família. Eu até tenho uma intenção futura de formar família, então não é união estável. Não, a minha intenção de formar família é agora, é já. Eu tô estruturando ou tô estruturado para isso agora. Eu até penso, eu tô namorando, tô conhecendo, tô curtindo. Quem sabe se a gente der certo, daqui 1 ano, 2, 3, 5, a gente casa, a gente se une, a gente vai morar junto, né? É o futuro, tá? E tem uma diferença ainda, tem um limbo por conta da evolução da sociedade, né? Ficou um limbo aí entre namoro e união estável, que foi solucionado pelo tribunal com o Instituto do Namoro Qualificado, né? Que é isso que eu estou denominando aqui de limbo. Primeira vez, inclusive, que eu uso essa palavra que me veio agora à mente. Porque assim, você para pensar em namoro, você pensa no namoro onde as pessoas elas não têm tanta intimidade. Já é a primeira coisa que você poderia definir é o namoro. Mas hoje em dia você não pode definir o namoro dessa forma. Porque as pessoas têm muita intimidade muito facilmente, muito rapidamente. A sociedade evoluiu, mudou. Né? Então o namoro de antigamente, que você ficava no portão, depois o namoro que você entrou pra dentro da casa da pessoa e você ficava sentadinho, quietinho no sofá um do lado do outro, depois o namoro que você tá lá deitado com a pessoa, depois o namoro que você vai dormir na cama com a pessoa, que você vai morar na casa dela, dormir uns dias na casa dela, uns dias na casa dele, vocês vão viajar junto. Olha como a intimidade vai se estreitando.
E aí, então, chegou um caso parecido, né, no judiciário, a pessoa pedindo a declaração da união estável e, consequentemente, a divisão dos bens. É óbvio, quando a pessoa quer discutir isso, ela só é porque interessa a divisão patrimonial, né? E aí, o STJ entendeu que não era o caso, que se tratava um caso de namoro qualificado, que eles tinham algumas intimidades, em outras palavras, óbvio, eu tô dizendo, mas inerentes mesmo dessa evolução social de namoro, essa mudança de paradigma do que é namoro, e que, por mais que eles estivessem sempre juntos e tal, que isso não caracterizava uma família, porque aí eu preciso somar outros requisitos, né, da união estável. Então eu preciso ver, eles se apresentavam como um casal, como marido e mulher, como namorados ou como companheiros? Como que as pessoas viam eles, né? Porque aí tem que ter trato e fama. Ele tratava ela como esposa, como companheira e vice-versa? Eles declaravam pra alguém? Aquele negócio de falar do relacionamento sério, de namorido, isso é complicado. Isso já pode levar para uma união estável. De dividir todas as despesas, né? Então, ficou esse limbo. Falando, gente, mas é união estável? É namoro? Um acha que tá no namoro, o outro acha que tá na união estável. Então, o STJ falou, não, isso é namoro qualificado. Então, hoje a gente tem esse meio termo, tá? Então, quando a gente tem essa dúvida, e para não gerar uma suscitação dessas no judiciário, qual que é a melhor forma? Vamos deixar claro no início do namoro, especialmente quando as partes estão incomodadas porque já tem um certo patrimônio e tal, que é namoro, que não tem, portanto, efeitos jurídicos, porque não tem a intenção de formar família. E se uma cláusula extremamente importante que precisa constar no contrato de namoro, anota aí. E se no futuro evoluir para o namoro, eles já instituem o regime de... Enfim, eles vão definir. É lógico, o que é o mais seguro? Regime de separação total de bens. Tá? Regime de separação total de bens. O que é dele é dele, o que é dela é dela. Tá? Isso é o mais seguro para se você está fazendo o planejamento matrimonial de alguém. E aí eles resolvem. Você fez o contrato de namoro, depois de uns anos eles aparecem lá e resolvem fazer com você, vamos dar continuidade naquele planejamento matrimonial, doutor. É mesmo? Que bom. O que vocês querem agora? Nós vamos nos casar. Então vamos fazer um pacto antinupcial, né? Antes disso, antes até de falar do pacto, pode existir aí uma procura deles até você para fazer um contrato de convivência. Pode ser que primeiro eles tentem uma união estável, né? As pessoas acham que a união estável é menos formal e tem menos envolvimento, e não tem nada, né, gente? Vamos combinar. Eu sempre falo para as pessoas, casem, é muito melhor, né? É muito melhor juridicamente, até para você resolver lá no futuro se você quiser resolver alguma coisa. Essa é a indicação que tem que ser. Olha, basta ver, se você tiver que dissolver uma união estável, dá um trabalho imenso, inclusive para você fazer prova para o juiz. Às vezes a pessoa tá junto lá há anos, tem filhos e não convence o juiz de que é uma união estável. Muito cuidado com isso, né? Em contrapartida, num casamento, se você quer dissolver de uma hora para outra, é muito rápido, né? Então eu falo, casem, é melhor. Mas as pessoas às vezes querem fazer a união estável. Então tá, então eles procuraram e falaram, vamos tentar morar junto, vamos fazer o pacto de união estável. Tinha lá a cláusula de regime no contrato de namoro, mas vamos detalhar melhor esse contrato. Perfeito, você faz o contrato de convivência. Olha aí, mais um instrumento para o planejamento matrimonial. E, portanto, mais pra frente, eles te procuram falando, nós vamos mesmo casar. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Caché. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESU. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESU Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido
a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO. É um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês. Um beijo grande. Precisamos, portanto, fazer o pacto antinupcial. É outro instrumento jurídico que você tem que pensar muito bem, que você tem que estudar muito bem com o casal, o que eles querem dividir, o que não querem, o que entra na comunhão, o que não entra. Você pode fazer no pacto um regime híbrido, você pode, por exemplo, ter uma comunhão universal de bens, mas ter um bem específico que não se comunica, ou o contrário, ter uma separação total de bens e ter um bem que comunica, né? Você pode ter N situações aqui, por isso que muitas pessoas falam que nós temos 4 regimes, né, e um 5º regime, que é justamente esse que você pode modular no pacto antinupcial. Então, quando nós falamos de planejamento matrimonial, entre o namoro, entre o contrato de convivência, entre o pacto antinupcial, ok? Perfeito. E lógico, o seu parecer aqui sobre os regimes de bens mais viáveis. Você vai ter que mostrar um domínio lá para o casal sobre o entendimento dos regimes de bem. Olha, tem esse regime, tem esse. Mas isso já lá no contrato de namoro você vai fazer esse parecer, né? Esse é viável por isso, esse tem o prós, esse tem o contra, e esse aqui também, o pró e contra, e o que você entende melhor para a situação específica do casal, né? Não tem uma regra. Você tem que estudar o caso concreto, as intenções deles, ok? Já para a efetivação do planejamento sucessório, eu tenho muito mais instrumentos, tá? A gente pode utilizar o contrato de doação, é muito comum, o testamento, muito comum, a holding, previdência privada, fundos de investimento, contratos de seguro. Esses são os mais utilizados hoje em dia, vamos falar um pouquinho deles, tá? Estes instrumentos e outros também, eles são estudados da mesma forma que eu falei do planejamento matrimonial, são estudados caso a caso, adequando as peculiaridades de cada família e de cada patrimônio. Não existe uma regra específica. Não, planejamento patrimonial eu faço assim. Não. É muito particular. Por isso que vai lhe tomar um tempo muito grande e por isso que, consequentemente, lhe rende bons honorários. Perfeito? Então, pense muito bem, com carinho, a oferecer aí o planejamento patrimonial, porque você precisa ter o domínio, precisa ter a técnica, e você está mexendo com o futuro daquela família, né? E você precisa também cobrar corretamente, porque vai te trazer um trabalho muito grande, tá? Tem que avaliar as despesas para realização, inclusive despesas tributárias. Às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer uma holding, vamos. Só que para você transferir todo o patrimônio para holding, vai gastar X de ITBI, né? Ou de TCMD, se for na doação, enfim. Tem que estudar o caso concreto, tem que pôr numa planilha, né? Precisa estudar muito mais a fundo do que essas noções aqui que eu estou te dando. São fundamentos, são bases aqui essenciais, mas você precisa aprofundar muito o estudo no caso concreto do teu cliente. Tem ainda que considerar os custos, além de impostos, de inventário. Então, você vai falar assim, olha, se você deixar para fazer um inventário, né, a família deixar para inventariar os seus bens quando você vier a falecer, vai gastar provavelmente uma média de tanto de imposto, mais custos processuais ou emolumentos do cartório, enfim. Se você fizer hoje esse planejamento, você vai gastar tanto de imposto, tanto de escrituras, perfeito? Então, você vai ter que, muitas vezes, você vai ter que ter uma parceria com alguém que tenha um conhecimento maior em direito tributário. Tem muitos familiaristas que se especializam no direito tributário justamente por conta dos planejamentos familiares. Então, ou você mesmo vai ter que se aprofundar neste campo específico, ou você vai ter que um tributarista trabalhar com você.
Você vai ter que ter um contador, alguém que trabalhe com você, que esteja habituado lá a abrir empresas, a mexer com essa questão de abertura de empresas, regularização, porque pode ser que você venha montar então a tal da holding, você vai precisar de alguém que vai fazer isso, né? A menos que você também se aprofunde nisso, perfeito? Então, você vai ter que colocar os custos de tudo isso, desses profissionais envolvidos ou da sua expertise, porque você vai fazer tudo isso, e incluir lá os honorários advocatícios, que inclusive, já te falo, pode ser numa base de 10 a 15% do patrimônio a ser inventariado. No patrimônio a ser que é suscetível, né, de sucessão, perfeito? Né? Até porque essas coisas são, né, a morte é o único fato certo, porém ele é indeterminado. Ele é certo, mas ele é indeterminado. Vai acontecer, mas eu não sei quando. A gente tá pensando no pai de família, construir todo o patrimônio, de fazer a sucessão dele, de repente um filho morre antes, né? E aí muda um pouco essa estrutura, por isso também precisa ser pensado todo esse conjunto, tá? A família vai precisar ter esse valor em mãos para movimentar os bens que vão ficar aí de herança e o que deve ser levado em conta nesse planejamento, ou seja, para essa decisão, né? E aí eu vou destacar aqui para você o que é cada um desses instrumentos que eu mencionei, tá? Com relação ao contrato de namoro, eu já falei um pouquinho dele, como para que ele serve, né? Mas como que ele é feito? É um documento, um instrumento, um contrato, como diz o próprio nome, registrado no tabelionato de notas, com uma escritura pública, mas também pode fazer de forma particular, né? Mas o mais indicado, se você está fazendo um planejamento, é que você faça de forma pública, tá? E é uma forma, portanto, como eu também já disse, de proteger o patrimônio desse casal para que comprove a relação que eles possuem, tá? E afaste aí essa possibilidade de futuramente eles solicitarem a meação dos bens, já que se de fato não existe a união estável, que é perigoso no contrato de namoro. A pessoa já está vivendo uma união estável e ela percebe que ela vai ter que dividir os bens, ela fala, eu vou fazer um contrato de namoro para me resguardar. Gente, não adianta. Porque o namoro, a união estável, são relações de fato, não de direito. Então, o documento, pouco importa. O que importa é a relação de fato, tá? Então, o namoro, ele vem ratificar aquela relação de fato de namoro, para que ninguém vá pedir meação por uma união estável onde tinha um namoro, para você minimizar esses riscos, tá? Mas, se você tinha uma união estável, tinha um contrato de namoro e alguém vai pedir a união estável, você também não vai falar, tá aqui o contrato de namoro. Não, ele pode ser invalidado. Se comprovados os requisitos da união estável, nada vale o contrato de namoro. Por isso que a gente já coloca, que é o grande pulo do gato, colocar aqui a tal da cláusula de regime de bens. Não deixe de colocar, tá? Então, para evitar aí essa meação de bens, ou mesmo até discussão de pagamento de pensão, de herança, de qualquer outro direito que a união estável geralmente proporciona, né? Na mesma linha do casamento. Então, a gente fixa aí esse regime. O contrato de convivência, que é o contrato de união estável, ele instrumentaliza a união estável. Como você já sabe, a união estável, ela não tem burocracia nenhuma via de regra. Mas se você está pensando no planejamento familiar, no planejamento matrimonial de alguém, você vai fazer, obviamente, o contrato, que também pode ser feito particular ou registrado ou por escritura pública. Aliás, você também pode pegar a escritura pública e registrar no cartório de pessoas naturais para ficar lá constando que a pessoa não é mais solteira, né? Não é mais divorciada, viúva, ela agora tem uma união estável, ok?
Mas é uma coisa que é difícil as pessoas fazerem, porque quem vai registrar lá, geralmente é a casa. Como eu disse, casar é mais fácil, né? Inclusive descasar, entre aspas, seria mais fácil. O que vai ser necessário aqui para esse contrato de convivência? Estar presente os requisitos do 1723 do Código Civil, que é aquilo que eu falei, a união durável, convivência pública, contínua, a questão do trato e fama, de a pessoa conhecer você dessa forma. Então, lá no 1723, a gente tem os reflexos mesmo da união estável na relação, né? E aí você traz isso para essa solenidade criada da escritura pública ou da escritura particular, que pode ser levado ou não a registro ou a averbação no cartório de pessoas naturais, ok? E mais expressa ali a real vontade das partes. E óbvio que aqui a gente vai dispor sobre o regime de bens, mas posso ainda dispor outras coisas, posso dispor sobre o nome, tá? Posso dispor sobre outros direitos aí inerentes à relação, tá? O pacto antinupcial também, como eu já mencionei, o pacto, diferente dos outros dois contratos que eu acabei de mencionar, que pode ser público ou particular, o pacto é público, ok? É um contrato celebrado pelos noivos para estabelecer o regime de bens que eles vão firmar no contrato principal, que é o casamento. Por isso que é antenupcial, antecede as núpcias, o pacto antinupcial é um contrato acessório, tá? Então, o contrato ele é celebrado pelos noivos para estabelecer o regime de bens, as relações patrimoniais deles, que vão ser aplicáveis aí ao casamento. E, portanto, né, já que o próprio nome diz, ele é celebrado antes do casamento. Os noivos, como que é feito? Os noivos, eles comparecem no cartório de notas com os documentos pessoais, RG, CPF, originais, para fazer esse pacto antinupcial. Se eles forem casar pelo regime de separação de bens, de comunhão universal de bens, de participação final nos aquestos, ou um regime misto. Por que eu estou destacando isso? Porque no regime de comunhão parcial de bens, eu não tenho a obrigatoriedade de um pacto antinupcial. Então, você pode estar pensando aí, mas eu não fiz isso, né? Eu casei e não fiz o pacto antinupcial. Talvez por isso, porque você casou com o regime de comunhão parcial de bens. Agora, se você quer o regime de comunhão parcial de bens, mas você vai modificar alguma das regras legais, você vai fazer o regime misto. Então, você precisa do pacto antinupcial. Perfeito? É isso que você, enquanto advogada, vai estudar lá para o seu cliente, vai propor para ele, tá? O pacto só é necessário se for nesses regimes que eu mencionei, né? O regime, então, de comunhão parcial de bens e o regime de separação obrigatória de bens está dispensado, tá? Somente quem deseja casar é pelo regime de separação total de bens, comunhão universal, participação final dos aquestos ou um regime misto é que tem que fazer mesmo esse pacto antinupcial. E, como eu já disse, ele tem que ser feito por escritura pública no cartório de notas. E uma coisa importantíssima, ele tem que ser levado a registro no cartório, tá? Então, ele deve ser levado no cartório de registro civil, onde vai ser realizado o casamento. E após a celebração, o cartório de registro de imóveis também precisa tomar conhecimento disso. Da onde? Do primeiro domicílio do casal, para produzir todos os efeitos jurídicos perante terceiros. Isso está na lei, muita gente esquece. Muita gente faz o pacto, casa, dobra lá o pacto, a certidão de casamento, guarda e enfia na gaveta. Aí quando quer comprar alguma coisa, vender alguma coisa, receber alguma herança, renunciar a alguma herança, sei lá. Cadê o regime? O regime é separação total de bens, é mesmo? Cadê o pacto? O pacto tá aqui. Cadê o registro? Não fez. Corre lá registrar para poder fazer, tá? Então, oriente direitinho o seu cliente. E o regime de bens, óbvio, começa a vigorar da data do casamento.
Só pode ser alterado aí mediante autorização judicial nesse caso. Então, eu faço antes o pacto antinupcial, como o próprio nome diz, né? Caso, e a partir daquele momento que começa a ter efeitos, não do momento da realização do pacto antinupcial, ok? E lá para o planejamento sucessório, eu mencionei alguns outros contratos, que eu vou mencionar agora, alguns outros instrumentos, na verdade. O primeiro deles é o contrato de doação. A gente sabe, conhece muito bem a doação pura, né? Um contrato em que uma pessoa, por liberalidade dela, ela transfere o patrimônio, os seus bens, vantagens, para uma outra, uma liberalidade do doador, que vai transferir esse patrimônio para o donatário. Então, são essas duas figuras. E, regra geral, na doação pura, sem exigir remuneração nenhuma, sem exigir nada, né? Na verdade, não envolve nunca remuneração. Se envolver remuneração, eu tenho compra e venda, não tenho doação. O que envolve, às vezes, é algum encargo. E aí, isso não torna o contrato uma compra e venda. Ele permanece uma doação, porém com um encargo, ele é oneroso, tá? Mas, regra geral, a gente está falando aqui da doação pura, do artigo 538 do Código Civil, que traz esse conceitinho que eu falei, da transferência do patrimônio, de bens, vantagens do doador para o donatário, sem nenhuma remuneração, tá? O que é importante ressaltar aqui? Que a transferência do patrimônio do ascendente, dos pais, ao descendente, os filhos, em regra, ela vai configurar a antecipação de herança que cabe a esses herdeiros depois da morte daquele doador. Isso está lá no 544 do Código Civil. E se ele, quando o pai falecer, ele não mencionar isso ele pode responder sobre penas de sonegado. Então, o outro herdeiro, se ele recebeu, o outro herdeiro não teve participação nisso e tal, o outro herdeiro vai poder alegar sonegação, tá? Mas tem uma possibilidade de afastar a incidência da regra de antecipação da herança para que o ascendente possa beneficiar mais de um filho, na verdade, né, do que o outro. Então, tem um filho que sempre tá com o pai, que cuida, que tá junto e tal, e ele sabe que ele vai falecer, vai ter que partilhar com os dois e falar, não é justo, aquele filho sempre levou de tudo de mim, nunca fez nada por mim. Quantas famílias não tem isso, né? Acho que todas as famílias têm alguém assim, né? Então, um pai consciente fala, eu quero beneficiar mais este que sempre me ajudou do que aquele. Que, pelo contrário, eu ajudei muito mais do que esse, né? E aí, então, quando a gente olha aí para essa antecipação de herança, a gente fala, não tem como. Não tem como, porque quando falecer, ele vai ter que trazer a colação, é o Instituto da Colação. Ele vai ter que dizer, olha, eu recebi, vamos ajustar aqui para não ter um desequilíbrio. Mas tem uma forma, assim, aqui no planejamento familiar, no planejamento sucessório de fazer isso, tá? Basta constar no contrato de doação a especificação expressa de que o bem doado advém de parte disponível do seu patrimônio. Isso está lá no 2005 do Código Civil, tá? E mais, você pode ainda dispensar essa colação, tá? Então, e se não tiver não fez essa consignação expressa de que o doador, de que o bem pertence à parte disponível do seu patrimônio. O que é a parte disponível? Aquele 50% protegido para legítima, 50%. Né? Aí vai considerar que há uma antecipação de herança. Então, o que você tem que fazer? Deixar expresso. Da parte disponível e eu dispenso a colação. Quando falecer, não vai precisar trazer aquele bem à colação e ainda vai receber daquele 50% disponível. Tá? Então, se você não faz isso, é antecipação de herança e vai ser descontado do monte que você já recebeu em vida do pai, né? Do pai em vida, ok? Uma observação importante é que o doador ele pode doar só da parte disponível. A regra geral, então, só da parte disponível, que é a metade do seu patrimônio.
Só um parênteses aqui, porque a gente fala sempre das atualidades, a gente fala sempre da prática. Então, hoje em dia, muitos juristas estudiosos do direito às sucessões discutem a mudança do Código Civil no tocante à parte da legítima da disponibilidade desses bens, ou para excluir essa legítima, ou para diminuir essa legítima para 25%, o que parece mais justo, né? No sentido de, o patrimônio é meu, eu faço o que eu quero. Mas e seus filhos? Se acabar com tudo, né? Então, para não acabar com tudo, os filhos ficarem sem nada, vamos chegar no meio termo? Vamos chegar no meio termo de 25%, né? Então, é isso que brigam aí alguns juristas. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha alguma novidade, alguma mudança no nosso Código Civil no tocante à legítima. Vale a gente ficar de olho, especialmente se você trabalha aí com família e sucessões, né? Olá, querido aluno, querido aluna da ESO Cursos. Eu sou o professor Tiago Menegaldo, advogado especialista em direito material e processual do trabalho, e tenho a honra de compor o corpo docente dessa renomada instituição, que sempre nos confia as ementas e nos cobra, é isso mesmo, nos cobra para que nós possamos trazer para a sala de aula a prática da advocacia. Sou profissional de RH, já atuei em RH por mais de 13 anos, também sou diplomado em segurança do trabalho, o que me permite falar com uma certa propriedade questões de normas regulamentadoras, meio ambiente do trabalho, acidente do trabalho. Você não vai se arrepender de estudar com a gente. Vem para cá que o curso é de excelência. Um forte abraço do professor. Até mais. Para quem que é essa legítima? Importante ressaltar isso também, né? Porque você pode estar pensando, mas para quem? Essa legítima, essa proteção de 50% é só para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Então, se eu não tenho ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, eu posso pegar 100% do meu patrimônio e rasgar, jogar fora, doar para um terceiro? Posso. Nossa, mas meu irmão que receberia, ele não vai reclamar isso? Não pode, porque o irmão não é herdeiro necessário. Ele é herdeiro facultativo. Ok? Então, preste atenção nisso. Outra coisa para se destacar na doação de valores, bens, vantagens, ele gera incidência de ITCMD. O ITCMD é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, faleceu, para transmitir para os herdeiros, paga ITCMD. Está doando para transmitir para o donatário, paga ITCMD. Quem paga via de regra? Quem recebe. Tá? Quem recebe. Então, lá na sucessão, óbvio, não tem saída, são os herdeiros mesmo. E na doação, via de regra, é o donatário. Às vezes, o que acontece? O doador assume também esse ônus, porque ele fala, estou doando porque a pessoa não tem onde morar, vou doar uma casa para ele. Se ele tiver que pagar o ITCMD, não tem como pagar. Então, como que a gente vai formalizar isso? Então, eu vou pagar, né? Mas, regra geral, é quem adquire que paga os impostos. Isso também é uma regra lá da compra e venda, você deve saber. Esse imposto é um imposto de competência estadual. Cada estado tem o seu. E ele pode chegar até 8%, de 2% a 8%. No estado de São Paulo, que é de onde eu falo, esse imposto é de 4%. Mas ele pode, portanto, variar aí essa alíquota de estado para estado. Você tem que consultar o imposto, não é simplesmente do seu estado. Você tem que consultar a alíquota de TCMD da localização deste bem. Né? Então, você está fazendo a doação ou fazendo ITCMD, o inventário de um bem que está lá no Espírito Santo. Então, você vai consultar a lei de lá, do Rio de Janeiro, a lei do Rio de Janeiro e assim por diante, ok? Muita atenção a isso, porque tem muita gente que paga imposto errado, né? Aí passa um carão com o cliente, tem que pedir mais dinheiro para o cliente para pagar, ou tem que tirar do bolso para depois discutir uma restituição. Gente, mostra uma falta absurda de estudo, de técnica, né, de cuidado, de diligência. Então, peguem aí as dicas. O testamento também é muito utilizado no planejamento, é um documento
onde a pessoa ela vai expressar a sua vontade em relação à distribuição dos seus bens, seus valores. Da mesma forma, a diferença do testamento e doação é que a doação, o efeito é inter vivos. Testamento, efeito, causa morte. Tudo que eu falei aqui de doação, de proteção de 50% da legítima, da formalidade, do modelo, da necessidade de ser solene, de escritura pública e tal, se aplica também ao testamento, né? E aí nós temos algumas modalidades de testamento, você sabe disso, algumas modalidades de testamento ordinários, outros especiais. E a mais comum, né, são as formas ordinárias, como o próprio nome diz, né? Sinônimo de ordinária é comum. Quais são essas formas, né? O testamento público, que é feito pelo tabelionato de notas perante 2 testemunhas. O testamento privado, que é feito de próprio punho e assinado por 3 testemunhas, então aumenta. E o testamento cerrado, que também é chamado de testamento místico, né? Que não se lê o teor do testamento, simplesmente o testador, ele chega no cartório e fala: vim registrar o meu testamento cerrado, né? E só se registra, não lê o seu teor, ele é um mistério, por isso de testamento cerrado, testamento místico. E aí lacra esse envelope, costura, enfim, fica lá o registro de que tem, mas devolve o testador, fica na posse dele ou de alguém que ele tenha confiança para o momento da morte dele ser aberto, ok? Em situações excepcionais, a gente vai ter aí a possibilidade de mitigar alguns requisitos do testamento, analisando a situação concreta. Por exemplo, nós temos jurisprudências que mitigam a necessidade de assinatura. As testemunhas vêm, provam, o tabelião fala: ele estava aqui, mas não assinou, sei lá por quê, gente, não está assinatura aqui. É muito raro isso hoje em dia de acontecer, mas temos jurisprudência nesse sentido, né? Mitigando algumas dessas formalidades, geralmente ligadas a essa assinatura do testador, enfim. É uma das formas mais viáveis de planejamento sucessório, tá? Lembrando, lógico, né, da proteção de 50% da legítima, tá? Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, os dois primeiros instrumentos a gente tem que pensar na doação e no testamento, tá? Verificar o caso concreto, entender a necessidade do cliente, a intenção do cliente, para oferecer um instrumento correto. Planejamento sucessório não é sinônimo de holding, né? E vamos falar um pouquinho dela aqui. Muita gente fala: holding vai resolver tudo, né? Outro dia eu estava comentando com os alunos dessas propagandas tantas enganosas e tem uma pessoa que brada aí aos montes nas redes sociais que o inventário vai acabar, que agora o futuro é a holding. Gente, o inventário não vai acabar nunca, especialmente no nosso país. Não tem, o nosso país não tem a questão, a cultura da holding para chegar um dia de acabar. Não é isso, nós não estamos na Europa, nós não estamos, né, nos Estados Unidos, não para. O inventário não vai acabar nunca. Mas a holding é sim uma forma, também estudado o caso concreto, estudado aí a questão financeira, né? É uma forma, assim, de estruturar melhor, de planejar, de proteger o patrimônio, de redirecionar cotas sociais, de redirecionar patrimônio, tá? E não é uma forma fraudulenta, óbvio, desde que você cumpra todas as regras. Por quê? Porque você vai pagar os impostos devidos, você vai fazer tudo direitinho, então você não tá fraudando nada, tá? Por isso que eu disse que tem que ver se é viável, porque a pessoa acha: vou passar tudo, tá tudo certo. Não, tem imposto para pagar do mesmo jeito, né? Então, o que é a holding? É uma empresa que detém a posse majoritária das ações de outras empresas denominadas subsidiárias. Então, ela centraliza o controle sobre elas, tá? Ela não produz, em regra geral, bens ou serviços. Ela só controla essas subsidiárias. Então, se aquele pai lá de família, ele tem a maior parte das cotas, quando ele falece, ou melhor, o mais correto, ele tem a menor parte, né? Quando ele falece, é uma pequena parte ali das cotas dele que vai ser inventariado.
Porque o resto já está dividido entre os filhos, entre os herdeiros naquela holding familiar, tá? Então, aí eu não preciso do inventário, ou eu preciso simplesmente para essa pequena cota. Entende? Então, cuidado, porque tem gente... Uma vez eu fui fazer um trabalho para uma empresa familiar e tinha a holding, né? Eu até falei, precisamos estudar isso. Não, nós já fizemos a holding. É mesmo? Como que tá? E eu fui justamente por conta de um inventário. Não, então ele faleceu, mas ele era muito centralizador e tal. Ok, com a holding ele podia centralizar o poder, a administração, tudo. Quanto que tá a cota dele? Não, ele tinha a maior parte e os filhos tinham a menor, era o contrário. Então adiantou. O que adiantou fazer holding? Né? Então ou não foi bem instruído ou de fato era muito teimoso e não quis aceitar. Enfim, tá? O que é viável é isso. Aquele mais velho, aquele que a gente espera pela natureza, né, da vida, que ele faleça antes, que geralmente é o pai, os avós, enfim, eles têm que ter a menor parte. Eles podem continuar tendo controle, administração, mas eles têm que ter a menor cota. Já tem que estar distribuído ali entre os herdeiros. Essa é a viabilidade, esse é o planejamento, não o contrário, né? Então, é geralmente muito indicado para empresas familiares, né? Qual que é o objetivo aí da holding? Quais são as vantagens aí de utilizar holdings para o planejamento patrimonial? Eu vou separar, dissociar as pessoas físicas de pessoas jurídicas, né? Uma das regras mais importantes no mundo empresarial é a gente não confundir a pessoa jurídica com a pessoa física. Não importa se a empresa é de pequeno porte, se é uma multinacional, os registros e as contas, elas devem ser sempre separadas, né? Aliás, é muito comum nesse inventário, por exemplo, uma das partes dos herdeiros que estavam discutindo falava de confusão patrimonial, tá? Ela pode ensejar uma desconsideração de personalidade jurídica, e isso é péssimo para qualquer empresa, pela não afetação do patrimônio pessoal, que é o que a gente espera, né? Então, são dissociados, são separados. Então, se você tem uma holding, você consegue planejar melhor esses recursos, né? Deixar mais claro o funcionamento das empresas, enfim, mas lógico que não impede, não exclui, não exime os envolvidos de fazer uma boa administração, uma boa prestação de contas, óbvio, né? Mas mitiga, e o intuito é de mitigar, de diminuir perdas no caso de sócios que se envolvem em atos ilícitos, né? Ou mesmo quando do seu falecimento, tá? Que mais de vantagem? Reduz custo tributário de transferência. É lógico que eu já disse que tem que analisar caso a caso, mas geralmente reduz. O ITCMD, por exemplo, em São Paulo, 4%, né? ITBI menor. Então, depende do caso, do que for se aplicar, o instrumento que você vai utilizar para planejamento sucessório, algum instrumento, alguma operação que envolva ITBI que é mais baixo, é mais viável, e você está dentro da regra, tá? Então, não é forma de blindar patrimônio totalmente, de ocultar bens, de não pagar imposto, de fraudar, nada disso, ok? Quando a sucessão ela ocorre por um motivo de falecimento do proprietário, por exemplo, os bens eles são tributados em 4%, como eu já mencionei, que é o ITCMD, no estado de São Paulo, né? Se houvesse bom planejamento patrimonial, por exemplo, por uma holding, uma empresa específica para a gestão desses bens, que pode ser criada, pode se limitar a tributação das cotas da pessoa que vai receber, né? Em vez de atingir todo o patrimônio, como eu disse. Por isso que o inteligente é ter uma cota pequena para essa pessoa que possivelmente morrerá antes e uma cota maior para os demais, tá? E aí, em vez de atingir todo o patrimônio, vai atingir só aquelas cotas menores, tá? Então, só as cotas do falecido serão inventariados e aí, consequentemente, reduz a carga tributária no processo. Mas, óbvio que antes, para criar a holding, para transferir patrimônio, enfim, depende de como foi montada a holding, você também vai pagar no planejamento. Então, né, não é oferecer
a mágica para o cliente, não existe a mágica, tá? Existe sim o planejamento em si que é o cerne. Não é ocultar bens, enganar o fisco, nada disso. Providencia também uma segurança para o patrimônio, né, por conta dessa estruturação legal, que vai assegurar aqui aquela sustentabilidade que eu já mencionei para vocês, a proteção, padroniza aí essa estratégia que vai ser centralizada por essa holding, tá? Reduz imposto sobre aluguéis, se a gente está falando de holding, por exemplo, imobiliária, é fantástico. Uma família que tem um monte de imóveis, junta todos ali para que a holding administra. Na pessoa física, a taxa de imposto que seria pago é de 27,5%. Se você tem uma empresa que administra isso, essa taxa, ela passa, a alíquota, ela passa a ser muito menor, menos da metade, de 11 a 14 sobre o valor bruto. Então, é um rendimento fantástico, tá? Outro instrumento, né, saindo da holding, a previdência privada. É muito mencionado quando o assunto é planejamento patrimonial hoje em dia, principalmente planejamento sucessório, lógico. E tem duas formas comuns utilizadas pelas famílias que querem aí acumular o patrimônio a longo prazo, especialmente para utilizar lá no futuro, né? E também auxilia nessa questão tributária. É o Plano de Vida Gerador de Benefício Livre, que é o VGBL, Plano de Vida Gerador de Benefício Livre, e o Plano Gerador de Benefício Livre, tá? Que é o PGBL. Então, VGBL e PGBL, tá? O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ele é indicado para quem entrega a declaração de imposto de renda completa. Olha a necessidade de você estudar caso a caso. Às vezes você tem uma referência de um cliente que usa o PGBL, aí você recebe um outro que não usa e aí para ele já não é mais viável. Aí você chega para esse segundo e fala, o PGBL para você é ótimo. Não é. Né? Você tem a referência do outro que tá dando certo. Para esse outro pode não dar. É muito específico o estudo que tem que ser feito, tá? Então, indicado para quem entrega a declaração de imposto de renda completa, às vezes até já contribui para a previdência social ou para um regime próprio de previdência, de servidor público, por exemplo, e principalmente se ele não tem acesso aí a um fundo de pensão. Já o VGBL, ele é indicado para quem entrega simplificada do imposto de renda, ou então não contribui para a previdência social ou regime próprio de previdência de servidores públicos, tá? É indicado também para quem está apto a deduzir as contribuições de um PGBL, mas deseja investir ainda parte da sua renda anual na previdência, tá? O VGBL é ainda indicado, né, a modalidade mais indicada que a gente tem para fazer o planejamento sucessório, porque o IR, o imposto de renda, ele vai incidir somente nos rendimentos, em caso de falecimento do titular. E não tem burocracia para transmitir o patrimônio financeiro adiante, porque esse processo ele é automático, você vai colocar lá os seus beneficiários, é automático, tá? Então, ele não entra no inventário. Como a previdência ela não entra no inventário, os provedores eles colocam parte dos recursos no VGBL para que eles sejam automaticamente então transmitidos aos herdeiros após sua morte, por isso que é tão utilizado hoje em dia, tá? É uma das formas mais utilizadas. Aí o que vai acontecer? Com isso, as famílias elas vão ter menos custos para o inventário e vão contar com recurso imediato já. A pessoa morreu, às vezes você está sem recurso, você vai lá, dá entrada no banco, a certidão de óbito já está correndo, em poucos dias já está liberado o VGBL, né? Então, por isso que é uma forma muito inteligente de planejamento sucessório hoje em dia, tá? Mas os VGBLs, eles não estão isentos de tributação. Tem uma cobrança de imposto de renda sobre o resgate, então não é que você não paga sobre nada, sobre o resgate. E pode também ter uma cobrança de TCMD, depende da regulação estadual, né? É lógico que o estado que puder tributar aqui e ganhar em cima, ele vai tributar. Então, tem que ver direitinho no seu estado, tá?
Outra forma muito inteligente é o contrato de seguro de vida. O seguro de vida, ele também não entra no inventário, ele é transmitido aos beneficiários automaticamente, até 5 dias úteis, é muito rápido, tá? Mas diferente da Previdência, ele não tem cobrança de TCMD, também precisamos ficar de olho, porque, como sabemos, gostam de nos tributar de tudo, então pode ser que isso mude em algum momento, tá? E aí ele pode, da mesma forma, fazer lá um fundo, né, uma programação por meio do seguro, para quando, então, aquela pessoa, o titular, falecer, já tem alguns beneficiários indicados que vão receber, ou se não tiverem indicados, vai para a legítima sem necessidade de inventário. É muito, muito rápido e prático, né? Ok? Temos várias formas, várias coberturas, né? Aí você precisa estudar diretamente com um corretor financeiro, com um corretor. Geralmente os bancos oferecem, né, esses PGBLs, VGBLs, seguros de vidas e os fundos de investimentos, que é o último que eu quero falar aqui com você. Tem alguns fundos de investimento também que se enquadram na categoria de exclusivos e são muito utilizados aí por grandes famílias ou até mesmo por grupos empresariais quando eles vão pensar num planejamento patrimonial. O fundo exclusivo, você pode personalizar a gestão dos investimentos, tá? Para adequar os interesses de cada um. E são poucos cotistas que vão se beneficiar, né, disso. Então, pode trazer investimento aí muito rentável, inclusive com relação à tributação, né? E aí, mais uma vez, analisado o caso concreto, nesse caso, ou você também tem que aprofundar o seu estudo para entender melhor destes planos, ou você precisa trabalhar junto com um profissional, por exemplo, um corretor financeiro, né, que seja especialista nisso. Então, como a gente pode ver, a gente tem muitas possibilidades de ajudar aí milhares de famílias, mesmo aquelas que possuem um único bem até aquelas bilionárias, né? O que a gente precisa mesmo é estar preparado, consciente da importância de se especializar, de oferecer um bom serviço, ok? Eu espero hoje ter contribuído com isso, eu espero que tenha aberto aí para você horizontes nesse sentido e que você consiga deslanchar muito bem com o planejamento patrimonial, familiar, sucessório, ok? Conte comigo, se você precisar de alguma assessoria nesse sentido, consultoria, mentoria, outros cursos, eu também ofereço. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @doutora Daniele Reis. Meu celular é 11 996167136, mas eu espero mesmo que você venha conosco aqui na ESO. A gente preza pela teoria, mas especialmente pela prática, que você aprenda com a nossa prática, com as nossas pós-graduações. Veja aí as inúmeras possibilidades de pós-graduações, de cursos e até mesmo de cursos gratuitos. E venha crescer com a gente, que é um enorme prazer ter você aqui, ok? Um grande abraço e eu espero te ver em outras aulas e na pós, hein? Um abração! Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer a melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é única, é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço.